Oi, pessoal! Buenas, então aqui é a professora Beatriz, disciplina de as teorias cognitivo-comportamentais. Esse é um vídeo, então, na qual eu vou falar sobre as aulas de neurociências e a aula de terapia cognitivo-comportamental, que nós não conseguimos por causa do nosso cronograma cheio de feriados. Então, as neurociências, né, elas vão avaliar, elas vão estudar essa relação entre a mente, o cérebro e o comportamento. Então, é o mesmo objeto, né, a mente, o cérebro e o comportamento, mas a partir desse ponto de vista, né, do processamento da informação lá no nosso cérebro, né? E aí, gente, quais vão ser as estruturas que estão envolvidas nos processos cognitivos, né? A gente vai ter todas as estruturas importantes, como as regiões ali subcorticais, né? O tálamo, que vai processar as informações sensoriais, hipotálamo, que faz toda a estrutura de regulação do nosso cérebro, né? Regulação da temperatura corporal, dos ritmos corporais, né? Os nossos gânglios basais, que vão ser essas estruturas subcorticais importantes para o planejamento, para o movimento, né? O núcleo accumbens, que faz parte do nosso sistema de recompensa, que atua no comportamento motivador, né? Além das regiões, então, no nosso sistema límbico, que também processam as informações, né? Lá no sistema límbico a gente vai ter, por exemplo, a amígdala, né? Que processa bastante as informações como raiva, medo, né? A ínsula, bastante ativada quando nós processamos emoções como raiva, culpa, ansiedade, nojo, né? A ínsula integra os sinais somatosensoriais do nosso corpo. A gente vai entender quando tá com vontade de fazer xixi, né? De urinar, de sentir fome. Ela tá envolvida então na forma como nós experienciamos a emoção, né? O hipocampo, que é essa estrutura importante ali na formação de memórias, né? E principalmente na consolidação de memórias. É uma região cerebral que tem muitas, né, interconexões com todas as regiões do cérebro, especialmente no nosso córtex, tá? Quando a gente fala de córtex, então, um ponto importante, né, é o nosso córtex pré-frontal, que é a parte, então, mais proeminente, né, nos seres humanos. Essa região é importante para atenção, memória, tomada de decisão, comportamento social apropriado e também está relacionado com a personalidade, né? Houve um caso bastante famoso lá em 1848, que é o caso do Phineas Gage, né, que com 25 anos sofreu um acidente no qual uma barra de ferro perfurou seu crânio, né, bem nessa região do córtex pré-frontal. A barra veio nessa região e seguiu, né? Ele estava trabalhando então numa ferrovia e por um erro, né, essa barra explodiu quando ele estava manejando pólvora e houve esse acidente, né? E as pessoas falam, então, ele não teve nenhuma função vital alterada, porém ele teve o seu córtex pré-frontal lesionado, né? Isso implicou em muitas alterações, por exemplo, na tomada de decisão do Phineas Gage, na sua personalidade, no seu controle de impulsos, né? Então, existem alguns relatos dos chefes, dos médicos que cuidaram dele após esse acidente, e eles dizem que realmente parece que o equilíbrio ali das faculdades mentais do Phineas Gage já não estava mais acontecendo, né? Era como se ele estivesse mais grosseiro, mais impaciente. Ele não ficava impaciente quando as pessoas queriam restringir os desejos, as vontades dele, né? Então, há uma descrição do médico que diz assim, né? Era como uma criança
sendo uma criança quanto à capacidade intelectual e suas manifestações, e mostrava as paixões animais de um homem forte, né? Então ele era como uma criança que não conseguia dar conta ali, né, de quando não podia fazer as coisas que ele queria, e acabava sendo bastante impulsivo, né? O Phineas Gage deixa então esse trabalho e vai depois ao longo da vida se apresentar em circos, em situações assim com a sua barra de ferro, falando do quanto sobreviveu, né? É um caso bastante importante na história das neurociências que nos mostra o quanto que o córtex pré-frontal é importante no processamento das funções superiores, né? E também ele atua na nossa própria personalidade. Então, gente, todas essas estruturas, assim, né, de uma super pincelada, são algumas das estruturas básicas aqui que atuam no processamento da nossa informação, né? A gente sabe que a mente e o cérebro, eles são integrados, né, e são interdependentes. Os nossos processos mentais, eles vão exercer uma influência na nossa plasticidade, né? Então, em vários níveis, nível celular, nível molecular, nos nossos circuitos neurais. Então, a forma como eu estou pensando hoje, né? Se eu estou tendo, por exemplo, pensamentos catastróficos, né? Que me acionam medo, eu vou ter um aumento, por exemplo, de secreção de adrenalina no meu organismo, um processamento lá mais límbico, amidalar. Então, tudo que acontece, né, em termos de meio também vai ativando os processos neuroquímicos, neurobiológicos, vão ativando as nossas circuitarias, né? Então, os processos neurais, eles vão estar envolvidos com outros processos psicológicos, fisiológicos, sistema imune, sistema endócrino, que também vão estar associados ali com a comunicação entre os nossos processos mentais e cerebrais. Então, a gente sabe, né, que mudando a nossa mente, a gente também pode modificar a forma como o nosso cérebro vai processando as informações. Então, a forma como a gente pensa também modifica o cérebro. E aí eu vou usar esse gancho das neurociências para começar a abordar a terapia cognitivo-comportamental, porque ela parte justamente dessa ideia, né, de que é a mente, ou seja, a forma como nós pensamos, que vai influenciar a forma como nós sentimos e como nós reagimos e nos comportamos. A TCC faz uma pergunta, né, que é: qual é a relação entre um pensamento, uma emoção e um comportamento? E aí eu pergunto para vocês: será que um pensamento é capaz de modificar uma emoção e influenciar um comportamento? Então vamos ver, né? Se eu tenho um pensamento, por exemplo, né, muito negativo, né? Acabei um relacionamento e aí eu penso que nunca mais eu vou ter nenhuma outra pessoa, né? A consequência é que eu vou ficar triste, chateado, né? Posso ter um comportamento aí de choro, né? Então, nessa mesma situação, a terapia cognitiva fala que se a gente processa esse pensamento de uma forma diferente, né? Bom, talvez eu demore um pouco para encontrar outra pessoa, mas tem bastante chance de encontrar outra pessoa, sim, né? Bem, provavelmente eu vou ter uma ativação emocional diferente, né? Que não de tanta tristeza, né? Então, uma das bases filosóficas, tá? Uma citação assim que vai lá do Epiteto do século I depois de Cristo, diz assim, né? Que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que se faz deles. Então, é a forma como nós vimos, né? Como nós estamos
olhando para essa situação, processando essa informação, interpretando, né? É como a gente costuma dizer que são as lentes. Então, as lentes, a forma como nós olhamos o mundo, ela vai ser fundamental para que nós nos comportemos de determinada forma. Então, o Aaron Beck vai dizer o seguinte, né? A cognição é considerada uma força primária na determinação do comportamento humano. Então, o meu pensamento, a forma como eu ativo os meus pensamentos, vai ser determinante na forma como eu me sinto e como eu me comporto. A terapia cognitiva, ela pode-se dizer que ela, como um histórico assim de contexto, né? A gente precisa levar em consideração que lá na década de 60 houve aquela revolução cognitiva, né? Então, o início da ciência cognitiva, no qual os pesquisadores em psicologia passaram a dar uma ênfase para os processos mentais, né? Então, alguns modelos de processamento da informação, no sentido de que o processamento cognitivo ele é fundamental na aquisição e na regulação do comportamento, né? Trazidos então pelo Bandura. Bandura também traz a ideia da teoria da aprendizagem social, aprendizagem vicária, que é quando eu aprendo através da observação de um comportamento, né? Não preciso eu viver a experiência, basta eu também observar alguém, né? Não preciso eu colocar o dedinho na tomada e levar um choque. Se eu ver alguém fazendo isso, levar um choque, eu vou ter aprendido, né? Observando esse comportamento que provavelmente eu não vou me dar bem, né? Então, todo esse histórico da revolução cognitiva, lá na década de 1960, abre um campo para o nascimento da terapia cognitiva, né? Então, antes da gente chegar lá na terapia cognitiva, é importante falar de um outro autor que é o Albert Ellis. Ele postula, então, a terapia racional emotiva em 62, trazendo a ideia de que são as nossas construções cognitivas, como, por exemplo, pensamentos irracionais, pensamentos negativos, né, que seriam, então, a base dos transtornos psicológicos, né, como depressão, ansiedade, entre outros. E ele nos traz, então, o modelo ABC, né, de forma semelhante àquele exemplo que eu falei para vocês, a ideia de que uma situação, um experimento, uma experiência, ela ativa as nossas crenças, os nossos pensamentos e, por sua vez, vai gerar consequências emocionais e comportamentais. Então, no A eu tenho uma situação, né? Vamos pegar aquele mesmo exemplo. Situação, um evento ativador, né? Um término de relacionamento. Meu namorado, minha namorada terminou comigo. O que é o B? São os pensamentos e as crenças. Então, eu vou pensar que nunca mais vou encontrar um outro amor, né? E as consequências emocionais disso são ficar triste, ficar, né, furioso, uma consequência comportamental pode ser eu chorar, né, me isolar, não querer sair de casa e por aí vai. Então, Albert Ellis identifica que é através desses 3 pontos que nós vamos ter sentimentos, né, e comportamentos que provavelmente são aqueles que nos afligem, né, aqueles que a gente quer mudar em terapia. Portanto, a terapia racional emotiva, ela vai abordar os nossos pensamentos irracionais e negativos. Modificando esses pensamentos distorcidos, a gente vai modificar também a forma como nós nos sentimos e como nós nos comportamos. Quem funda, então, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia cognitiva, somente terapia cognitiva, depois ela, né, se transforma em terapia comportamental cognitiva, terapia cognitivo-comportamental, mas quem funda a terapia cognitiva é o Aaron Beck, né, faleceu na semana passada, né, então já aos 100 anos, bem velhinho, contribuiu muito, né, para o campo. Ele era originalmente, vamos dizer assim, ele era um psicanalista, né? O Aaron Beck, então, ele teve uma infância
na qual a mãe dele tinha depressão, né? Ele adoeceu também, foi uma criança que precisou lidar com uma doença, né? Então, quando ele cresce, ele vai se interessar na área da saúde, depois ele vai fazer medicina, e aí lá depois ele vai estudar psicanálise, né? Então, na psicanálise ele passa para a área da pesquisa. E ele vai se interessar pelo assunto da depressão, né? Então, a pergunta do Beck era: qual que é o processo psicológico envolvido na depressão? Enquanto psicanalista, ele não conseguiu identificar isso, né? Porque a técnica de pesquisa dele foi avaliar, analisar os sonhos desses pacientes deprimidos. E ele identificou que o conteúdo desses sonhos era bem consistente com o tema que essas pessoas traziam acordadas, que era um conteúdo de fracasso, de derrota, de perda, né? Que era algo bem característico da depressão. E quando ele conversava com esses pacientes, os pensamentos também eram derrotistas, pensamentos relacionados a fracasso, perda e por aí vai. Então, ele vai começar a entender que, na verdade, os sintomas da depressão, eles podem ser explicados, podem ser entendidos como interpretações tendenciosas, distorcidas das situações, né? E essas interpretações acontecem por ativações de representações negativas a respeito de nós, do mundo e do futuro, que é a tríade cognitiva. Então, nós temos essas interpretações distorcidas, negativas das situações, porque nós temos representações prévias negativas sobre nós, sobre o mundo, sobre os outros. Então, a partir disso que ele vai chamar depois dessas crenças, tá? Dessas crenças internas sobre si, sobre o mundo, sobre o futuro, que é a tríade cognitiva, nós produzimos pensamentos. Depois ele vai dizer que são pensamentos automáticos, disfuncionais, negativos, né? E quanto mais pensamentos automáticos, disfuncionais, negativos, mais a gente vai ter aquelas consequências, né? No modelo ABC, consequências comportamentais e emocionais, né? Negativas, sintomas, né? Sintomas de depressão, então, vão estar associados a toda essa interpretação negativa que eu faço dos fatos, porque interpretando os fatos de forma negativa, eu vou ter uma consequência de sentir, né, tristeza. É claro que um pensamento de que vai dar tudo errado, eu nunca mais vou ter alguém na minha vida, vai me gerar tristeza. Então, Beck vai nos ajudar, né, a trabalhar na flexibilização desses pensamentos, exatamente, na flexibilização desses pensamentos que são distorcidos. Tá? A teoria da terapia cognitiva é uma teoria, então, que identifica o modelo de psicopatologia. Então, quando vocês forem ver, assim, né, TCC para depressão, a gente vai ter o modelo cognitivo da depressão, como que funcionam, né, os pensamentos, como que funcionam os comportamentos, tá, ativados, então, nesse quadro específico. A terapia cognitiva é uma abordagem que tem bases empíricas, então, na construção desse corpo teórico, né, a ideia foi buscar, então, a comprovação, né, então vamos identificar se essa abordagem terapêutica, ela realmente funciona, né, então é uma terapia que tem por praxe a condução de estudos para testar a eficácia das psicoterapias.
Hoje, então, nós trabalhamos com o termo, né, terapias cognitivo-comportamentais ou comportamentais cognitivas, que é um termo guarda-chuva, né? Ele abrange, então, essas várias psicoterapias que foram sendo criadas depois da terapia cognitiva que Beck postulou. Várias outras psicoterapias foram sendo conduzidas partindo do pressuposto de que é a cognição que media as psicopatologias, ou seja, o processo cognitivo, a forma como eu penso sobre as situações, né? Aí a ideia, né, é que os nossos sintomas e os comportamentos disfuncionais, eles são mediados, então, pelos pensamentos. Né? Então, a melhora dessas pessoas, a melhora desses sintomas, na realidade, dessas psicopatologias, ela pode ser produzida através da modificação dos pensamentos e dessas nossas crenças internas que são disfuncionais, né? Chamadas de crenças centrais ou crenças intermediárias. Então, existem várias terapias cognitivas, né, das mais antigas, assim, a terapia racional emotiva comportamental, que é a TREC, tá? O autor, então, é o Haber Ellis, que a gente conversou lá no início. Algumas outras teorias que foram sendo postuladas, como, por exemplo, treino de autoinstrução, treino de inoculação de estresse, terapia de resolução de problemas. Em 93, a Marsha Linehan postulou a terapia comportamental dialética, que hoje tem sólidas evidências, né, de um tratamento de primeira linha para personalidade borderline, por exemplo, e outras desordens relacionadas à desregulação emocional. A terapia do esquema, né, postulada pelo Jeffrey Young, que é uma psicoterapia que parte, então, de esquemas que são compostos por crenças, memórias, sensações corporais, e esses esquemas desenvolvidos lá na infância e na adolescência, eles vão sendo ativados durante a nossa vida, e a gente precisa, então, né, através de várias técnicas comportamentais, cognitivas, vivenciais, a gente pode trabalhar, então, com esses esquemas, né? É uma terapia que processa as informações, as informações mesmo, né? Os pensamentos através de uma linha mais emocional também, através de ativações emocionais, a gente pode ir lá modificando, né? E flexibilizando algumas crenças que são distorcidas, tá? E mais recentemente nós temos o que é chamado de terceira onda das terapias comportamentais cognitivas, que são as terapias contextuais, tá? Algumas delas, né? Terapia de aceitação e compromisso, a terapia focada em compaixão, terapia focada em emoções, tem a terapia do esquema emocional, as terapias baseadas em mindfulness e por aí vai, tá? Mas de forma ampla, as TCCs, elas cumprem alguns pressupostos básicos, né? O primeiro é que vai ser a atividade cognitiva, que vai influenciar o nosso comportamento, tá? Então, a avaliação de eventos internos e externos, que vai influenciar a nossa resposta a esses eventos, né? A forma como nós pensamos e processamos. E as mudanças nas cognições, nos pensamentos, vão determinar mudanças de comportamento. Tá? A mudança do comportamento, ela é mediada pelas mudanças cognitivas, né? E o processamento cognitivo, ele vai atuar através de 3 grandes formas, né? Então, a gente tem os nossos pensamentos automáticos, as nossas crenças intermediárias e as nossas crenças centrais. Os pensamentos automáticos são aqueles pensamentos que a gente pode acessar mais facilmente, né? A gente identifica geralmente através de emoções, né? Então veio uma emoção mais intensa
E aí, provavelmente ela está acompanhada por um pensamento automático, né? Eles, quando são disfuncionais, eles distorcem a realidade, são aflitivos, interferem nas nossas habilidades, né? Então, por exemplo, acontece uma situação de eu precisar fazer uma receita de um bolo e aí o meu bolo abatuma, não dá certo, né? E eu posso ter um pensamento automático como eu não faço nada direito, né? Qual seria a emoção associada, né? Geralmente, se a gente tem um pensamento desse, a gente vai sentir tristeza, frustração, até mesmo raiva, né? Na terapia cognitiva, a gente vai avaliar esse pensamento. Será que esse pensamento não está distorcido? Como é que a gente poderia ter um pensamento mais adaptativo, né? Então, a gente começa a questionar, será que é verdade que tu não faz nada direito? Né? A gente pode identificar algumas das distorções cognitivas, tá? Que são equívocos ali, erros, distorções nos nossos pensamentos automáticos, tá? É um jeito patológico de processar as informações, né? Um exemplo de distorção cognitiva é a supergeneralização. Então, a gente chega ali numa conclusão de um acontecimento e essa conclusão é estendida para todas as áreas do nosso funcionamento, né? Eu tiro uma nota baixa e aí eu penso que então eu estou ficando para trás em todos os aspectos da minha vida, eu não vou conseguir fazer mais nada direito, né? Eu estou super generalizando, né? Que nem o exemplo do bolo, meu bolo deu errado, então eu não consigo fazer nada direito, tá? Um outro exemplo, né, de distorção cognitiva é a leitura mental. Essa é bem comum, né? Quando a gente presume sem evidências, né, que sabe o que a outra pessoa está pensando, desconsiderando qualquer outra hipótese, né? Por exemplo, uma situação de uma conversa, né? Tô conversando com uma pessoa que não é tão íntima, não é tão conhecida e tem um pensamento automático. Ela não tá gostando da minha conversa ou ela tá me achando inoportuna, né? Então eu faço uma leitura mental, eu já tô adivinhando aí sem evidência nenhuma, né? O que a outra pessoa está pensando. Nós chamamos esses pensamentos de pensamentos distorcidos, de distorções cognitivas, né? Porque já são erros patológicos de pensamento que vão gerar aquelas consequências negativas, né? Um pensamento distorcido de leitura mental ou, por exemplo, de supergeneralização, geralmente vão estar associados com um sentimento, né, mais difícil, né? Ou mais desagradável, talvez. Depois nós temos as nossas crenças intermediárias, que são pressupostos, regras, afirmações, normas que vão guiar o nosso jeito de ser, vão influenciar a nossa autoestima, né? E vão ser ali condicionadas à nossa crença. Já vamos falar um pouquinho sobre as crenças, né? Então, uma espécie de crença intermediária, geralmente elas são, né, afirmações do tipo sei então, né? Então, por exemplo, se eu não fizer tudo corretamente, então eu serei abandonado, né? Essa é uma crença intermediária porque ela fala de uma regra, né? Qual é a regra por trás? Eu preciso fazer tudo direito, tudo corretamente, nos mínimos detalhes, senão as pessoas vão me abandonar. E ela é ativada pelo que a gente chama de crença central, né? Qual seria a crença central aqui? Tenho que ser perfeito em tudo para ser aceito, para ser amado. As nossas crenças centrais são ideias, são conceitos acerca de nós, das pessoas e do mundo que são desenvolvidas lá nos nossos primeiros estágios do desenvolvimento. Então, na infância e na adolescência, né? São regras também globais, absolutas, bastante duras, né? E bastante incondicionais, no sentido de que independente da situação, a gente continua com a mesma regra, né? A mesma crença, como por exemplo, sou um fracasso, não sou digno de amor, né? E são as nossas crenças centrais que produzem as nossas crenças intermediárias
E lá na superfície a gente vai conseguir acessar essas crenças através dos pensamentos automáticos, né? Especialmente aqueles pensamentos automáticos disfuncionais e distorcidos. É como nós nos damos conta conscientemente dessas crenças centrais. Geralmente a pessoa não tá muito consciente, né? Sem estar em terapia, ela não se dá conta de que eu tenho uma crença de fracasso, né? Eu acredito lá no fundo que eu sou um fracasso, que eu não vou conseguir as coisas. Ou lá no fundo eu acredito que eu não sou uma pessoa digna de amor, as pessoas nunca vão me amar. E a gente acessa através de técnicas, né, cognitivas, mas também através dos pensamentos automáticos que as pessoas nos relatam, né? Aqueles pensamentos muito rápidos que acontecem em situações nas quais a gente tem uma ativação emocional mais intensa. Então, pra gente ir chegando ao final, tá? Os transtornos, né, as psicopatologias, elas vão ser entendidas na TCC através da tríade cognitiva. Então, geralmente, cada transtorno tem um modelo cognitivo, ou seja, uma compreensão de como, né, as pessoas costumam processar as informações e também, né, regular as emoções a partir de então. E a tríade cognitiva vai envolver a nossa visão de nós mesmos, que é a visão de si, a visão de outros e do mundo e a visão de futuro, né? Então, um exemplo, na ansiedade, a gente vai ter uma visão de si, de que eu sou uma pessoa vulnerável, visão de outros e de mundo, ninguém é confiável ou o mundo é um lugar perigoso, e como visão de futuro, o futuro é incerto, né? Então, geralmente, pessoas que têm transtorno da ansiedade vão ter essa tríade cognitiva, né? Essas visões internalizadas, essas crenças mais enraizadas, mais aprofundadas. E é nelas que nós vamos trabalhar na terapia cognitivo-comportamental, né? Através de várias formas, assim, várias técnicas, estratégias de flexibilização cognitiva, né? Então, é mais ou menos isso, gente. Na aula de vocês eu deixei pro finalzinho, assim, que a TCC é um modelo baseado em evidências, né? Então, a gente tem evidências do quanto a TCC funciona para diversos transtornos, seja para depressão, suicídio, transtorno da ansiedade, né? Os mais diversos que são apresentados, as fobias, transtorno de estresse pós-traumático, né? Outros transtornos relacionados a traumas estressores, transtornos da personalidade, que são transtornos, né, bastante complexos, abuso de substâncias, além também de evidências da TCC ali para problemas interpessoais, para situações de violência, né? A TCC ela tem um efeito adicional, né? Existem evidências de que ela realmente atua de uma forma importante como tratamento adicional para esquizofrenia e para o transtorno do humor bipolar, tá? Hoje em dia a gente tem também vários estudos de neuroimagem, né, com ressonância magnética funcional, tomografia por emissão de pósitrons e por aí vai, que vão demonstrando as mudanças fisiológicas, as mudanças funcionais das terapias cognitivo-comportamentais em diferentes áreas cerebrais. Então, voltando àquilo que eu disse lá no início, né? Mudando a mente, a gente consegue mudar o cérebro, né? Então, já existem estudos que fazem escaneamentos de cérebros de pessoas que antes, né, de serem tratadas com a TCC e depois do tratamento com a TCC. E esses resultados demonstram que, de fato, existem mudanças estruturais. Claro, né, depois que a gente aprende a processar a informação de um outro jeito, o nosso cérebro, ele vai se estruturando de uma outra forma. Tá, queridos? Então, para quem tiver mais interesse, né, podem pesquisar aí nas bases de dados, né, desde as bases
de língua inglesa ali, aquelas bases Scopus, né? Até nas bases um pouquinho mais simples de procurar, o Google Scholar. Se vocês forem colocar Google Acadêmico, né? Se vocês forem colocar TCC, né? Terapia Cognitivo Comportamental para, né? Transtorno obsessivo compulsivo, para anorexia, compulsão alimentar, enfim, tem várias evidências para terapia, por exemplo, com crianças, para ansiedade, para depressão, até mesmo transtornos de difícil tratamento, né, como a esquizofrenia que eu tinha dito antes. Então, é uma área que a gente pode identificar, assim, vários estudos falando de evidências de eficácia e de efetividade. Certo, queridos? Então é isso. Um beijo bem grande e até mais!